Alô, galera, boa noite, mulherada. Obrigada aí pela presença. Estamos entrando aí ao vivo, ocupando rede, rua, ocupando aqui, agradecendo a galera do Território Inventivo, agradecendo esse espaço, acolhida, lugar de luta, de muito ativismo, para dialogar com as web ativistas feministas, dialogar sobre as tretas do dia a dia, bater bola e pensar junto perspectiva. Eu sou Marielle, sou da Maré, sou vereadora da cidade do Rio de Janeiro, e nesse papel aí da política pública a gente precisa dialogar e ampliar diálogos, e esse é um dos objetivos desse encontro, né? De como que a gente traz questões gerais que muitas das vezes ficam inócuas à internet para a rua, e como que essa rua também busca esse debate qualificado via rede social. Para isso a gente está com um super time, uma mulherada aqui, bater uma bola rapidinho para a apresentação. Vocês já devem estar aí com o link para compartilhar, pedir para cada um compartilhar, a galera que está curtindo e acompanhando aí. Tinha muita gente perguntando aonde era, que queria acompanhar, e a gente que está acostumado com uma outra forma, né, de fazer política, que cada vez mais a gente precisa se reinventar. Não tinha um grande auditório, uma grande plenária. A gente também vai fazer política e faz política desse jeito, né? Sexta-feira estaremos aí nas ruas com a greve geral, ocupando as praças de todo o Brasil, mas hoje, fundamentalmente, essa disputa é via internet. Então, queria começar aí com a juventude favelada, passar a bola para a Maiara, e aí a gente vai circulando, dando uma pincelada rápida na apresentação de cada um. Obrigada. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Maiara, sou lá da Maré, Parque União. E lá a gente trabalha com comunicação, cultura e arte. E vem fazendo diversos projetos lá também. Também faço parte do mandato do Marcelo Freixo, cuidando das redes, comunicação. E também do coletivo do Movimentos, que é um coletivo de jovens que discute política de drogas hoje em dia. É isso. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Lana. Eu escrevo no Transgressiva, é uma página do Facebook onde eu falo sobre questões trans, travestis. Transgressiva é o nome. E também escrevo no Huffington Post Brasil também sobre questões trans, e aí fazendo um recorte comunista e por aí vai. E passar aqui para minha colega do lado. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fabiana. Eu escrevo para Nu, que é uma revista online, mais voltada para o público mais jovem, também carioca. Eu escrevo para o Alma Preta, que é um portal de jornalismo voltado para questões de raça, né? Jornalismo negro, que, enfim, tem como pauta principal as questões do movimento negro. Colaborei por um tempo com a Capitolina também, que a Vicky vai falar daqui a pouco, que é voltado mais para as mulheres jovens. E em todos esses espaços eu tento abordar questões do feminismo e questões de raça também. Oi, boa noite. Meu nome é Vitória Régia. Eu sou uma das editoras da revista Capitolina, né, que é uma revista independente e digital voltada para jovens adolescentes do Brasil todo. E também trabalho na revista Gênero e Número, que também é uma revista online, mas é a primeira iniciativa aqui do Brasil que junta jornalismo de dados com a questão de gênero. Olá, boa noite. Eu sou a Silvana Bahia, sou diretora do OLAB, e lá eu idealizo e toco uma iniciativa que se chama Preta Lab, que tem como objetivo maior influenciar mais meninas negras e indígenas no mundo das tecnologias. Boa noite, eu sou Antônia Pellegrino, sou uma das curadoras do Agora Que São Elas. Várias aqui já escreveram, se o publicou outro dia, e convido todas que ainda não escreveram ou que já escreveram a escrever. Dríade também publica, volta e meia, arrebenta. E é um prazer estar aqui, Marielle, parceira. É isso. Boa noite, meu nome é Priscila Barbosa. Quantas mulheres poderosas, estou muito orgulhosa de estar aqui, muito obrigada, primeiramente. Eu sou articuladora social hoje e criadora da causa Autoestima Diva, que é o primeiro projeto brasileiro de empoderamento emocional feminino
que é onde a gente cuida do emocional das mulheres que já sabem que podem alcançar o lugar que ela quiser alcançar. E a gente está ali para cuidar do emocional e ajudar as mulheres a se sentirem emocionalmente saudáveis para alcançar todos os lugares. E é isso. Obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é Bárbara Araújo, eu sou professora de História e tenho escrito já há alguns anos em alguns blogs, né? Eu faço parte do Blogueiras Feministas como autora hoje em dia. Já fiz parte de alguns outros, como o Capitalismo Desencanto, que é um blog que hoje em dia não está mais em atividade, mas a gente tentou aí levar mais para o lado comunista, né? Como já foi falado. E eu pesquiso e tento militar também sobre o movimento de mulheres negras no Brasil e tentando levar para a questão da interseccionalidade cada vez mais forte a questão de classe também, né? É isso. Olá, boa noite a todas, boa noite a quem está assistindo. Meu nome é Ellen Paz, eu sou jornalista, dirigi um documentário, agora também documentarista, dirigi um documentário chamado #Eu, Você, Todas Nós, que é um documentário que fala sobre como esse movimento feminista vem sendo impulsionado nos últimos anos no Brasil através das redes, né, através da internet. Sou web ativista também há muito tempo, feminista negra, interseccional. Participo de um coletivo que é o Coletivo Negra Mãe, voltado para mães negras, do coletivo do movimento Mães e Crias na Luta. Já fiz parte de outras plataformas também como cientista que virou mãe. Então, é isso. Valeu. Olá, boa noite a todas. O meu nome é Júlia Silveira, eu sou professora de Estudos Culturais e Mídia na UF, sou doutoranda também no PPG-Com da UF. A minha tese é sobre cyberfeminismo em redes sociais, né? Será, em breve, espero. Também sou assessora de comunicação lá no mandato do Marcelo Freixo. E também participo do grupo Mulheres do Caminho, que é um grupo de estudos bíblicos feministas da Igreja Batista do Caminho. Também nesse desafio de conseguir conciliar o protestantismo hoje em dia com as pautas feministas, desconstruindo um pouco desses estigmas que são ligados à religiosidade. Então, acho que é basicamente isso. Boa noite, eu sou a Adriane Aguiar, tenho 26 anos, sou de Cuiabá, sou editora do Mídia Ninja, uma das criadoras, né, do projeto. Atualmente sou coordenadora de redes sociais e de cobertura em tempo real, ou seja, aquela pessoa que não dorme, não come, não olha para o lado. Eu também, e dentro do Ninja, para além de fazer isso, eu sou editora de mulheres e de negritude. Então são as duas pautas que eu acompanho mais fortemente. Sou militante do Fora do Eixo e ativista body positive, que significa que eu estou sempre militando para que as mulheres se sintam confortáveis no corpo que elas estão. É isso. Obrigada. Muitos debates. Certamente teríamos um programa com cada uma, né? Acho que tem muito material. Antônia e Ellen, principalmente os dois últimos documentários que eu tive mais próximo acompanhando, tiveram aí esse lugar do crivo, né? Do corte. E um pouco do que a gente quer iniciar nesse debate, acho que trazendo alguns elementos, e aí queria dizer da satisfação de encontrar nesse momento, e aí quando eu brinco e falo com a juventude da Maiara, além desse lugar conterrâneo da Maré, né, Silvana, desse lugar que canta, encanta, e do que a gente faz de resistência, de sobrevivência, de coisas que vão fundamentando, e aí já deixar aqui registrado, assim, quando à medida que vai encontrando as blogueiras feministas, a Capitolina, o Gênero e Número, assim, lugares que auxiliam no debate, lugares que fundamentam o debate, né? O que foi o que a gente vivenciou agora nos últimos anos a partir das campanhas, e eu brinco muito à medida que tenho contato com esse lugar das feministas históricas, das feministas das hashtags, né? Do que o que foi as campanhas de primeiro assédio, o que foi a ocupação das redações e a efetivação, a conclusão do Agora é que são elas, enfim, iniciativas que colocam o lugar da nossa identidade, né, Lana? O lugar do nosso ser mulher negra, ser mulher favelada, ser mulher num debate que ficou tão eminente no último ano, no último período, porque para a gente fazer política de várias formas, nós também aqui, muitas de nós fizemos política eleitoral no debate da religião. Então, são alguns desses temas, né? E acho que
Muitas das vezes o IBGE coloca o acesso à internet como algo universal, mas que se a gente for destrinchar os dados e elementos, ele vem acompanhado com maior qualidade, maior qualificação, maior acesso, maior download, maior upload, a partir da renda, né? A partir do acesso à internet, do quanto que você paga, do quanto que você tem de pacote. E aí a gente já percebe um pouco desse lugar da interseccionalidade que Bárbara falava com relação à relação da classe, né? Ao acesso. Então, algo que aparentemente é falado que está uniforme, mas a gente sabe que não é. E quando a gente entra para o debate nesse sentido, né, da nossa pegada, da nossa perspectiva de gênero, ainda mais, né? Eu fico muito feliz da gente estar com essa militância nesses dois espaços, que a gente se encontra na rede, na rua, e que tem blusa, camiseta, faixa, slogan, que muitas das vezes é mais do que postar, nós queremos ser ouvidas, né? Mais do que curtir, a gente quer compartilhar o sentimento de ser mulher. E quando Priscila traz esses elementos, acho que é uma noite adentro que a gente vai bater bola com uma questão mais fundamental desse desafio de ser feminista no mundo atual, né? E aí queria já, para não ficar falando muito, ouvir a gente aprofundar e mudar aí com a galera que está em casa, começar com o Cio e passar o microfone aqui para a Antônia, para nesse lugar de ocupação de redes, praças, ruas, a galera que está na Baixada, a galera que está na Zona Sul, esse lugar de ser mulher e trabalhar com as questões indígenas, esse lugar de ser mulher negra da favela, enfim, bater bola nesse lugar de ser feminista nos tempos atuais. Bom, eu já vou aqui pegar um gancho sobre o que você falou, né, que é essa questão do acesso à internet. Hoje a gente discute muito, a gente tem muita tecnologia, né? Se tem muita tecnologia para resolução de problemas, mas a desigualdade ela não diminuiu, né? Com todas esses novos aparatos. E essa questão do acesso, ela é uma falácia na realidade, porque muita gente no Brasil ainda não tem acesso à internet. E se tem um acesso a celular, e muitas das vezes não tem computador. É claro que esse número cresce, né, a partir do momento que a internet vai se tornando popular, mas eu ainda não acredito que a internet seja um lugar para todos. Sobretudo quando a gente pensa a questão de conteúdo, na produção de conteúdo. Enfim, é óbvio que a internet amplia vozes, né? A gente consegue dialogar aqui do Rio com uma mina que está lá no Pará, sei lá, e consegue difundir ideias e compartilhar sentimentos, questões, lutas. Mas eu acho que isso ainda está muito restrito, sobretudo ao Sudeste, né? Porque a gente sabe que, se a gente pegar o mapa da internet no Brasil, você vai vendo que os acessos no Norte, Nordeste, é muito diferente do que é o Sudeste, né? Infelizmente, a gente tem ainda essa mentalidade de achar que o Brasil se resume ao Sudeste. É o Sudeste que eu estou falando só de Rio e São Paulo, não estou nem englobando Minas e Espírito Santo. Mas ainda assim, eu consigo ver a internet como uma faca de dois legumes, porque você tem essa questão toda ainda, né, que existe uma desigualdade. Eu acho que a internet ela acirra ainda mais as desigualdades, mas, por outro lado, ela também cria brechas para a gente poder, enfim, dialogar com outras meninas iguais a nós, enfim, e estar na luta junto, né? O que sempre fica para mim também nessas discussões a gente tem pesquisa, tem estudos que mostram que, realmente, mulheres negras, a gente tem conseguido produzir conteúdos, chegar em mais lugares. Hoje, uma das grandes pautas que eu tenho tentado discutir é não só a produção de conteúdo, mas a produção dessas tecnologias, né, que a gente usa hoje. E aí eu estou falando de tecnologia desde a rede social, do Facebook, ao aplicativo que você tem no celular, ao seu celular, todos esses aparatos que normalmente não são desenvolvidos por nós, né? E a minha grande questão nisso tudo é o que muda quando é uma mulher negra que pensa essas aplicações? O que muda quando é uma mulher trans que pensa essas aplicações? Então, eu acho que, para começar, eu queria falar um pouco desse lugar, né, de pensar essas novas tecnologias, porque eu estou muito inserida nesse universo, mas é um universo que eu ainda olho muito para trás e vejo que eu estou sozinha. Sozinha, assim, nessas conferências, nesses espaços, e por isso também que surge a ideia de criar essa plataforma, que é a Preta Lab, né, tentando não só entender quem são as mulheres que já estão inseridas nesse mundo, mas entendendo também quais são as demandas das mulheres negras e indígenas nesse campo, né? Com certeza são demandas diferentes
E, enfim, a gente ainda está num processo de pesquisa, tentando olhar para esses dados e tentando descentralizar também, porque quando a gente discute também feminismo, e eu acho que não dá para discutir o feminismo só com um olhar, ele tem que ser interseccional, sobretudo quando você está falando de Brasil, um país que esse ano completa 130 anos da abolição, né? Então, assim, a gente tem um dado de que em 120 anos a USP não formou nem 10 mulheres negras. Se em 130 anos a gente ainda era, né, mulheres negras escravizadas, como é que a USP vai ter formado, entendeu? Então, é muito difícil de travar esses debates, mas, ao mesmo tempo, se a gente não fala disso, isso vai ficando, né? E a Preta surge muito nesse objetivo de criar dados sobre essas mulheres e o que elas estão, enfim, produzindo e quais são as demandas delas. E hoje não tem pesquisa sobre isso. Hoje tem muito dado sobre mulheres na tecnologia, mas um dado que só olha para a questão de gênero e que não olha para a questão racial, né? E se a gente não tem dado, a gente não tem política. Então, no fim do dia, o que a gente está querendo influenciar é uma política pública, uma política privada, não só para o acesso dessas mulheres, mas para a permanência dessas mulheres nesses espaços, né? Que normalmente são brancos, enfim, cisgêneros, mas cheio de homens, heterossexuais, enfim, e de classe média alta. Então, se a gente não tem acesso a essas tecnologias, se a gente não sabe nem lidar com elas, assim, basicamente, minimamente, eu acho que o nosso poder de intervenção, de decisão na sociedade, ele fica muito enfraquecido, né? Então, por isso, hoje, esse esforço de tentar trazer mais essa discussão e influenciar também outras meninas aí nesse campo que possam considerar também outras possibilidades para si, a não ser os lugares que são muito destinados para a gente normalmente, né? Então, partindo um pouco dessa bola. Eu concordo, né? Não tem como discordar de você, né? A gente milita, conhece, é brasileira, sabe da desigualdade, mas eu acho que, apesar da rede, né, da internet, obviamente está distribuída ainda de forma desigual, assim, essa conversa aqui, ela já é uma conversa que tem uma diferença brutal, né? Nós somos 5 brancas e 7 negras. Isso é um negócio que... Uhul! Tipo, isso não existe muito... Assim, não é o comum. Não é o comum. Não é o comum. Então, eu acho que isso também é um reflexo do quão a rede mexe com a desigualdade, altera esse estado, mesmo que ainda seja precário, já é alguma coisa. Não, eu super concordo, que foi o que eu disse. A internet, para mim, é uma faca de 2 legumes, mas pensar essa coisa da cultura digital, que é isso. Você sempre trocou, sei lá, você sempre trocou com outras mulheres, mas a escala que a internet te permite ter é muito maior, né? Sim, nesse sentido, de você conseguir se conectar com outras meninas que estão, sei lá... E assim, no que me diz respeito muito, né, o trabalho do Agora Que São Elas... A gente, né, vem de lugares privilegiados e a gente, através do webativismo, através da rede, propõe pautas que saiam do ambiente da rede. Sim. Quando a gente consegue fazer isso, é quando a gente acerta a gente, através do webativismo, através da rede... Opa! O delay. Não, eu acho que o trabalho de vocês ali é uma tentativa também de furar um pouco a bolha e também de poder falar para outros públicos ali no Agora Que São Elas. Exatamente, entendeu? mas o que eu ia dizer é assim, sobre isso, a importância da rede. De novo, eu estou só pegando o lado bom da rede, concordando com tudo que você está falando, mas querendo enfatizar o lado bom da rede. Assim, como há 5, 10 anos atrás, ações que a gente tem feito e que pautam, eventualmente, uma discussão no Brasil e não só na rede, como isso só é possível por causa da rede. Porque é a rede que articula essa ação e, é óbvio, a gente mexe em alguns botões que operam isso de uma maneira maior, mas se não tem a rede, não anda. Então, tem uma questão que estava circulando aqui, como é que é o webativismo de forma não combinada. Eu não sei, eu combino tudo. Combino tudo. Tainá, Adríade, Marielle, a gente combina tudo. Não sei nem se pode dizer isso, para eles não descobrirem os nossos esses núcleos terroristas que são os grupos de WhatsApp. Mas eu acho que, assim, só para a gente, quando bateu bola sobre de que maneira a gente podia
ampliar e sair da bolha, né? Que eu acho que é isso, a gente está se fortalecendo. Em algumas medidas, claro que em alguns casos mais emblemáticos e, infelizmente, de violações, acaba não sendo tão combinado. Tem algumas ações que a gente tem uma intervenção mais combinada e mais qualificada. Outras, isso tem uma maneira também espontânea e que acaba trazendo, e acho que essa diversidade que vocês estão colocando, e aí, nesse sentido, esse lugar do não necessariamente tão combinado. Né? Não, eu estava só falando assim, algumas ações que são essas ações que a gente sabe que podem ser maiores, a gente articula em rede, porque ela só pode ser grande porque a rede operou inteira, assim, ou boa parte dela. E a rede feminista é uma rede muito articulada, muito unida. Né? Esse caso que a gente teve da denúncia da Su, a gente conversou com ela o tempo todo, assim, olha, ela com medo, eu estou me sentindo sozinha. E a gente falando, a gente conhece a rede feminista. A rede feminista não vai te deixar sozinha, você pode ter certeza disso. Ela não conhecia, mas quem conhece sabe como é que funciona. Então, esse tipo de ação maior não é o dia a dia, né? O dia a dia realmente ele vai pipocando, não dá para todo mundo articular tudo, mas quando, né, falando do trabalho do Agora que São Elas, eventualmente quando a gente faz essas ações maiores, são combinadas, e eu acho isso uma potência enorme, né? Assim, conversando com a Chuma, sei lá, sobre o feminismo da segunda onda. Você marcar um encontro desse, manda uma carta, liga, vai no orelhão. A gente articula isso aqui em uma tarde. Então, é uma potência que não é só a rede, mas é o grupo do WhatsApp, é o Telegram, são todas essas redes que fazem com que a velocidade, a vertigem e a potência seja muito gigantesca, embora, concorde com tudo que você falou, é desigual, tem que lutar mais, mas acho que, né, voltando para o início do que eu falei, o retrato disso aqui é muito positivo e já é muito estimulante. Assim, eu me senti menos branca, né, minoria, eu e todas as brancas aqui, né, uma coisa rara, pelo menos na minha experiência. Eu gostaria de ter mais essa sensação. Então, fico feliz com a sua iniciativa e com todo mundo que está aqui. Participar disso. Foi o que a Sil falou, né? A diferença que faz quando tem uma mulher negra à frente de alguma coisa, né? Porque dificilmente a gente tem uma mulher negra decidindo, né? Tomando essas decisões. E eu acho que isso daqui também só é possível porque é a Marielle, é a Dríade, enfim. É quando a gente, infelizmente, a gente tem que estar produzindo, né? Eu acho que aí, falando de tudo, que pegando um gancho na Sil, produzindo conhecimento, produzindo esses eventos, a gente tem que estar à frente para poder garantir. E nós, mulheres negras, estamos tentando fazer isso aí há muito tempo, desde que nem existia feminismo ainda, a gente já estava tentando forçar esse recorte. Mas eu posso continuar falando? Pode continuar gente? falando. Eu só queria aproveitar também para dizer que nesse lugar onde a gente vem da diversidade, também o lugar da diversidade territorial é fundamental, né? E esse lugar da rede do alcance. A gente tem uma moça da Califórnia e um de Foz do Iguaçu. E a Roberta fala que concordo com a faca de 2 legumes, brincou aí entre aspas, e acho super importante, além de estar podendo ver daqui, fico feliz de como a juventude tem tido acesso a toda essa luta feminista. Óbvio que leva muito mais coisa, óbvio que também tem coisa ruim, mas abre espaço para coisas boas e parabéns pela atividade. É isso, da Califórnia e de Foz. Então, eu queria falar um pouquinho dessa experiência que foi com o filme, né? O Eu, Você, Todas Nós é um filme que eu co-dirijo com o Rafael Figueiredo, que é cineasta também. É um filme do canal Futura, em parceria com a Copas, que é onde eu trabalho. E a diferença que fez eu estar nessa direção também, entendeu? Tenho certeza que seria um filme completamente diferente se tivesse sido dirigido só por um homem branco, entendeu? Fez toda a diferença eu dizer o que era importante estar ali, o que era ter mantido ali, entendeu? A escolha das personagens, que inclusive falaram que, mas tem mais mulheres negras, mas, né, por que isso causa tanto espanto, né? Estamos na rede. Ou incômodo, né? Ou incômodo. Né? Tô sendo legal aqui para não me chamarem de preta raivosa. Então, mas assim, causa, né? As pessoas comentaram muito a presença das mulheres negras, né? Comentaram muito a presença das mulheres lésbicas também, enfim. E
é muito importante ver o que a rede, de fato, pode fazer, né? A potência que a rede tem, como que a gente conseguiu se mobilizar e fazer as maiores passeatas feministas da história do Brasil nos últimos anos, através da rede. Se não fosse a rede, talvez realmente, tem que concordar que a gente não teria feito tudo aquilo. Inclusive, muitos dos crimes que nos levaram às ruas foram vazados pela internet, pela rede. Foi a internet que mobilizou. Eu acho que a gente já não está mais nesse ponto de ter que defender o quanto a internet é importante, sabe? Acho que a gente já sabe, já entendeu, mas realmente tem que fazer essa demarcação que a Sil fez. Ela tem um limite. Né? E ela tem vários limites, além desse limite territorial, de, poxa, metade da população ainda não tem acesso à internet. Né? Isso ainda é um número muito alto. Isso não pode ser perdido de vista. E quem é esse pessoal que não tem esse acesso? Né? Então, por quem que a gente está se mobilizando? Né? Ela citou o caso da Sul, que eu também falei bastante lá, usei bastante a rede para isso. Mas quantas outras não passam? Mulheres que estão mais invisíveis, né? Que não trabalham na Globo, que são pretas, que foram arrastadas por aí na rua por policiais, e a gente não vê a mesma mobilização. Né? A gente vê onde que está a mobilização. A gente vê entre as próprias mulheres negras, coletivos, e fica aquela coisa ali nas chamadas bolhas. Né? Acho que esse termo vai surgir aqui algumas vezes. Mas fica ali, não tem a mesma repercussão, não tem a mesma força, a gente não consegue ter a mesma visibilidade, não consegue resolver. Né? Então, assim, é isso que eu acho que... eu sou uma grande entusiasta das redes, né? Não é à toa que eu fiz um filme sobre isso, uso bastante, mas eu acho que realmente a gente tem que ter noção dessa limitação mesmo de acesso. E quem está por trás, né? Porque a gente meio que fica ali usando a rede, mas quem é que, de fato, controla essa rede? Né? Eu várias vezes já fui bloqueada, enfim, várias mulheres acabam sendo perseguidas pra caramba através da rede social. A gente fica muito exposta. Quem são as mulheres que estão se expondo e quem são essas mulheres que acabam virando mais vítima dessas perseguições? Então, a gente tem que ter... não pode perder isso de vista mesmo. E tem que procurar sair do lado também. Não estar ali só como mera... Enfim, a gente fica ali publicando. E quem é que está fazendo? Né? A gente está... De quem é essa rede social? Né? Quem é que faz? Esse lugar, Sil. Isso daí, realmente, essa iniciativa do Preta Lab, para mim, foi maravilhosa. Assim, porque a gente precisa fazer mais do que ficar produzindo conteúdo de graça. A gente precisa fazer. Né? Dominar as ferramentas, sabe, para se assegurar. E assegurar o movimento que a gente está fazendo também. Porque ele não é transitório, né? E aí, principalmente, a resposta, quando tem uma plataforma, quando tem documentários, é uma oposição a esse lugar, ou melhor, alternativas positivas desse lugar do cyberbullying, do lugar onde a mulher sofre da pornografia, onde essa geração que está aí entra nesse debate, inclusive levando a automutilações, violações, suicídios, enfim. Como reverter isso, que eu acho que ajuda, principalmente quando a gente faz conexões geracionais, e acho que aqui a gente faz nessa medida, queria depois que vocês passassem um pouquinho sobre essa etapa, e depois sobre esse lugar das várias formas, né? Porque quando a Ellen está trazendo essa coisa do documentário, me chamou muita atenção os corpos que estavam habitando ali à frente do documentário. Esses corpos que estão aqui. O nosso corpo ocupando outro lugar. E o nosso corpo de todo jeito, com turbante, sem turbante, cisgênero, transgênero, gordo, magro, preto. Né? O nosso corpo. Eu acho que isso diz muito também de algo que eu também queria bater bola com vocês. Primeiro, cumprimentar a Ellen, que é essa segunda mesa de webativismo que a gente participa, que tem mais mina preta, yes. E contar um pouco da experiência trazendo uma mulher atrás da Ninja, né? Assim, para quantificar um pouco na cabeça de vocês, a Ninja tem 1.500.000 seguidores. Então, é 1.500.000 pessoas olhando para o que a gente faz o tempo inteiro. Esses 1.500.000 pessoas, elas precisam de várias coisas, né? Principalmente, precisa, de um lugar para desabafar.
Então, se vocês acompanharem os nossos comentários, eles geralmente estão carregados ou de ódio profundo, assim, muito ódio, ou de amor profundo, assim, que é, né, o que todo mundo está na reta e que está sentindo quando a gente está passando por um momento como a gente está passando no país. E acaba que a gente acaba sendo um grande farol para isso. É tipo, malucos venham. É meio essa vibe, às vezes, que parece. Que a gente sente, né, estando ali. Então, e vocês que não conhecem tanto por trás da Ninja, as editoras da Ninja são 3 mulheres, né? Então, são 3 mulheres atrás de um computadorzinho, ouvindo e vendo e sentindo o que todo mundo que acessa a gente ouve, sente e quer despejar na gente. Então, são 3 mulheres que lidam com a primeira coisa que a gente lida dentro da Ninja, é acolhimento. Então, seja nos comentários, mas principalmente no nosso inbox. O nosso inbox é cheio desde tipo mulheres denunciando coisas, mas principalmente mulheres vindo denunciaram alguma coisa que aconteceram com elas. E aí isso para a gente é muito crítico, né? Isso é uma coisa que para a gente nos afeta grandiosamente. Quando acontecem tiroteios no Rio de Janeiro, a gente abre o inbox sabendo que a gente vai saber fotos, vídeos em primeira mão, em segunda mão, em todos os views, todos os takes, todos. A gente tem assim, uma das coisas mais aterradoras que a gente tem é o nosso banco de inbox, porque a gente tem todos os takes que vocês imaginarem, gente morrendo na rua do Rio de Janeiro, a gente tem, assim, todos. E pensando, e da perspectiva da mulher, né? A gente vê, sei lá, em primeira mão a mãe chorando do lado do cara, sabe? Tipo o dia de hoje, né, Dríade? Na verdade, de hoje, não necessariamente, né? Porque a gente enterra o Paulo, de 13 anos. A gente ontem teve com a mãe da Maria Eduarda, desculpa te ter interrompido, porque acho que esse é um tema que hoje, inclusive, eu ocupei a tribuna mais uma vez para falar das mortes, mais uma vez do quanto que incessantemente a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ocupa a favela no horário de entrada e saída de escola, não garante os direitos constitucionais, por exemplo, do lar, né, ocupando e inviolando residências, algo que seria impensável em outros lugares na cidade do Rio de Janeiro. Então, são temas que batem 1,5 milhão, mas que a cada nossa plataforma, postagem, atitude, ir e vir, assim, a cidade do Rio de Janeiro é pautada pelo debate da segurança. O bom é a gente ocupar nossas redes e nossos ativismos, seja da via web, seja direcionado, para dizer do quanto que a política de segurança pode ser de outra maneira, né? Do quanto que o favelado e a favelada têm direito à segurança, e aí a gente não precisa chegar no inbox para ver a dor dessa mãe, porque a gente está lá, né? Junto com eles. É meio isso, assim, acaba que às vezes fica no papel da Ninja, o nosso papel às vezes é sistematizar essa dor, sabe? Porque é desde, tipo, atender a pessoa no inbox, acolher, e muitas das vezes falar assim, não é a gente o órgão competente, sabe? Este é o número que você deveria estar ligando, essas são as pessoas que você deveria estar falando, até de, tipo, quando que a gente vai noticiar aquela dor, que pra gente que não é mídia comunitária, periférica, que não está ali, é um outro cargo, né? É uma outra ideia. A gente não mora naquele lugar, a gente não é nem que não entende, mas a gente não faz parte dos códigos de comunicação daquele espaço. Então, muitas das vezes, não cabe a nós comunicar da forma que as pessoas esperam que a gente comunique. Às vezes, cabe a nós dar espaço a pessoas que já o fazem, né? Então, a maioria das vezes que acontece é a gente vendo aquilo tudo de conteúdo e buscando como é que a gente vai dar vazão àquilo da forma mais legítima e que não noticiar aquilo que não seja também, de novo, a gente tirar a voz daquelas pessoas. Então, enfim, é uma coisa que fica... A nossa faca de 2 gumes acaba sendo aqui dentro de nós o tempo inteiro, assim. Então, tem essa provocação que a gente fica muito, assim. E o que eu acho que o feminismo trouxe de positivíssimo, assim, para o webativismo, é que tirou a gente de um lugar ruim. Porque quando o Ninja se afirmou, né, lá em começo de 2013, fim de 2012... Ativismo de sofá era um bagulho ruim pra caralho, né? Era tipo assim, nossa, a galera preguiçosa que não faz nada, que não sai de casa, ou clique ativismo, blá, blá. Vários termos para denominar aquilo que a gente estava fazendo, que era a produção de conteúdo online e como a gente ia mobilizar as pessoas. E eu acho que, nos últimos anos, né, principalmente de 2015, 2014 para cá, o feminismo tem sido uma das grandes correntes que ajudou a reverter essa imagem do que é o webativismo. Então, tanto, né, que estamos falando de webativismo, mas tem para ativismo de sofá, era o clique ativismo. Então, acho que, desde no mínimo, meu primeiro assédio para cá, a gente tem visto a força das redes sociais, no mínimo, para mobilização. E aí, obviamente, né, que se a gente for estudar as mídia livre, vem fazendo isso, né, da Primavera Árabe para cá. Mas como o Brasil ele tende a ser bem pequenininho, assim, nas análises, às vezes, o feminismo ajuda muito nessa questão, né? A gente ressignificou e recolocou o webativismo em seu devido lugar, que é um lugar de mobilização, que é uma ferramenta. Enfim, esse debate velho que a gente está falando, se a internet é boa ou ruim. E aí, para falar mais 2 coisas. No recorte
de juventude, né, para mim é importante quando a gente coloca que se esperava dessa geração hipertecnológica uma coisa muito ruim, né? Que do mesmo lado que a gente estava falando, nossa, como que o clickativismo é uma coisa ruim, o ativismo de sofá, blá, 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 também colocava a juventude nesse lugar de protagonismo dessa preguiça, né? É o protagonismo desse lugar parado, que não age, que está ali assistindo, que não usa daquilo para ir para cima, que não vai para a rua e Então, quando a gente coloca, inclusive, a juventude no protagonismo desse espaço, a gente, inclusive, ressignifica a nossa juventude a olhares de hoje. Não estou falando que a gente está se ressignificando, mas acaba ganhando outros espaços, né? Ganhando outros protagonismos. Então, acho que isso é muito importante a gente ver que boa parte, que existe sim um recorte geracional quando a gente fala de tecnologia. Existe sim, da mesma forma que existe um recorte de raça e de classe. Né? É uma coisa que nós, mulheres negras, inclusive, conhecemos bem esses recortes atingindo a gente paulatinamente. E aí, por último, eu queria compartilhar uma outra experiência que eu tive, né, porque eu trabalho, a maioria das pessoas me conhecem trabalhando na Mídia Ninja e no ativismo cultural no Fora do Eixo, mas eu também trabalhei no Ministério da Cultura, até o tempo que a gente levou um golpe. E no Ministério da Cultura, eu era assessora do ministro e eu assessorava ele justamente em questões de mulheres e em movimentos sociais. Então, você imagina que já era uma coisa muito difícil. Né? Na época, eu tinha 24 anos, então, uma mulher negra de 24 anos, assessorando o ministro, já não tinha lá esse respeito todo. Uma mulher negra, gorda, de 20 de Cuiabá, já me coloca do lado do Juca. Né? Então, você já imagina o trânsito pela esplanada. E usava batom colorido, cabelo loiro com preto, decote, o cabelo branco. Era muitas coisas em cima da outra, muitos símbolos para... O meu trânsito na esplanada não era tão fácil assim. Né? E uma das coisas que eu tinha de desafio quando na questão de gênero dentro do Ministério da Cultura era justamente tornar os nossos editais, cadastros, qualquer acesso ao público que no mínimo, atenda ao gênero de uma forma decente. Né? E uma das coisas que aconteceu muito fortemente foi que eu tinha que revisar todos os editais para ver se, quando você clicava em gênero, se você se sentia representada. Isso não parece pequeno, mas era uma coisa de impacto muito forte. Né? E aí eu lembro que em um certo edital que eu estava revisando, a gente entrou ali em gênero, daí eu falei assim, não, está faltando coisa aqui, não tem só homem e mulher, né, vamos começar por aí. E aí, quando eu entrava em sexualidade, estava pior ainda. Assim. E eu lembro que quando que eu passei uma lista de 19 opções de volta. Né? Olha, existem 19 sexualidades mínimas e existem 6 representações de gêneros mínimos. Vamos tentar emplacar? E daí, na hora que a gente passou, e aí foi aprovado pela Secretaria, foi aprovado pelo Ministério. Só que, no Brasil hoje, uma das referências de organização de dados dentro do governo, principalmente de gênero e de sexualidade, é a Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo. Então, eles pegaram esses documentos todos e mandaram para lá, para revisão. E São Paulo falou assim, isso aqui está tudo errado, não pode, não precisa de tudo isso. Não precisa dessas sexualidades todas, de gêneros todos, porque não existe isso de população no Brasil para ser atendida. Aí eu falei assim, não existo eu mesma aqui, então, né? Enfim, aí foi um debate super louco, assim, de ter que convencer a gente a comprar uma briga interna e a distâncias diferentes, né? A gente é governo federal e eles são governo estadual, então já não era uma conversa, né, muito legal, assim, né, Alckmin e tal. Então a ideia era como é que a gente ia conseguir convencer o governo do estado, que é a referência, né, dentro das instâncias governamentais de organização de dados, que existe pessoas bissexuais, que existem pessoas pansexuais, que existem mulheres trans, que papéis de gênero também existe. Então, existe um debate escondidinho dentro da comunicação digital, do ativismo, do clickativismo, do ativismo sofá, whatever que vocês quiserem chamar, que é justamente como a gente organiza e vende esses dados, né? Que está ali perto talvez do trabalho das meninas, que é tipo a gente conseguir entender que existe uma coisa que a gente não debate tão amplamente no ativismo, que estão gerando os dados da gente o tempo inteiro. A gente pode não estar tendo acesso a eles, a gente pode não estar os vendo, eles com certeza estão invisibilizados, mas esses dados estão sendo gerados, estão sendo comercializados, eles estão sendo debatidos, eles estão sendo amplamente discutidos. Então, para onde estão esses dados? Quem tem acesso a eles? O que nós, mulheres, estamos deixando de fazer porque não temos acesso a esses dados? Então, enfim, tem esse lado todo mais hardcore assim, da cultura digital, que é legal da gente debater. E, por último, eu quero ler a pergunta final, porque ela me deu coisinhas. O
padrão estético determinados pela mídia geram mais uma Você gama pode sair e voltar, porque essa era a sua, mas vamos lá, vai lá. Os padrões estéticos determinados pela mídia geram mais uma gama de opressões na sociedade. Como as webativistas lidam com isso, na internet isso aparece mais. Primeiro que essa é parecida com uma outra pergunta, né, sobre se a gente sente diferença entre rua e rede, da violência que acontece na gente e tal. Primeiro, para colocar isso de lado. Com essa maravilhosa onda de fascismo do Brasil, meio que a gente não está sentindo mais tanta diferença assim, né, da vida real, da vida online. Obviamente que a questão do anonimato escalona isso assim em questões homéricas, né? As pessoas falam da gente na nossa cara de jeitos diferentes, enfim. E na internet a violência ela é muito maior. Apesar de que às vezes a internet a violência é mais efêmera, né? A gente acaba tendo um certo alívio ali em algum momento sabendo que essa pessoa não existe, ou que é um fake, blá blá blá, mas enfim, ouvir aquilo na cara também tem outro peso. Mais sobre os padrões estéticos. Existe o que eu gostaria de compartilhar aqui com a gente é que, na verdade, para mim, assim, a pior violência que uma mulher sofre é justamente no início da sua vida, quando ela tem acesso à comunicação, né? Que ali, sei lá, quando uma criança começa a assistir desenho, ou quando você vê outdoor na rua, quando você começa a distinguir símbolos dos outros, que a partir dos 2, 3 anos de idade, você já está sofrendo uma grandíssima violência, que é a violência de se encaixar num lugar que fizeram para você, né? Que é o padrão estético. E conforme você vai crescendo, você vai criando ideais dentro daquilo. Então, se você olhar para essa mesa e você fazer recortes aqui, de como de cada uma de nós lidou com a comunicação ao longo da sua vida e como aquilo trouxe para você um padrão estético, acaba que, né, para mim, a maior opressão que a comunicação digital, que o webativismo, enfim, que a gente vai contra em primeira escala, e talvez seja a escala que mais una a gente, porque a gente tem diferenças muito grandes, é a opressão estética, justamente porque ela é esmagadora de sonhos num nível muito íntimo, sabe? Quantos sonhos aqui a gente deixou de ter porque a gente sabe que não cabe uma mulher negra nesse lugar? E não estou falando ativamente, não é que você vai contra você mesma falando assim, não, eu não posso fazer. Isso é a última escala, é a escala que todo mundo vê, é quase uma escala superficial do debate. Eu estou falando quantos sonhos você nem ousou a ter. Quantas vezes você fala assim, cara, você nem... Talvez você goste de moda, mas você nunca vai pensar em ser uma designer de moda, porque esse não é um lugar de uma mulher negra. Talvez você goste. E aí, pensa o tanto de coisa que você encaixa como hobby, ou tanto de coisa que você encaixa como desnecessária, enfim. Para mim, o padrão estético, a opressão estética vem nesse lado extremamente assustador, que é oprimir o seu sonho, que é basicamente oprimir você de ser plenamente. Fabi. Vocês podem ir interrompendo, tá? Vamos batendo bola. Não, pegando um pouco o gancho do que ela falou, do que vocês tinham falado, até dei uma notada aqui, sobre essa questão de produção, que você tinha falado também da Preta Lab, quem produz, e como que a Ellen também falou, como que é importante a gente, né, assim, enquanto negra, enquanto mulheres ou trans, estar na parte de produção de conteúdo, tá atrás do que a gente está vendo. Ela falou de representatividade. E acho que um debate que existia muito na Capitolina, depois eu vi que pode falar melhor, mas em outros lugares que eu publico, é a questão de como é que eu posso cobrar, né, assim, representatividade de alguns órgãos, sei lá, Globo, se a pessoa que está produzindo aquilo ali não é uma pessoa negra, não é uma pessoa trans, não é uma pessoa... Assim, eu não tenho nem como cobrar aquilo daquelas pessoas, porque quem está fazendo aquilo ali não somos nós, né? Não somos nós, mulheres negras, ou trans, ou mulheres, enfim. E outra coisa também que eu queria pontuar é os lugares que a gente ocupa. Por exemplo, eu escrevo para Alma Preta, que é um portal de jornalismo que trata de questão de raça, né? Tem a proposta de falar apenas sobre questões de raça. Eu colaborava para a Capitolina, e a Capitolina era um lugar que se propunha é um lugar ainda, né? Eu saí, mas está lá. Era um lugar que se propunha a fazer uma discussão de gênero e de adolescente. E aí, assim, eu acho que uma coisa importante para a gente pensar em relação a essa questão de ocupar espaços é por que a gente sempre precisa criar o nosso espaço para poder falar sobre aquilo. Então, por exemplo, a Capitolina, né, é uma revista online voltada para mulheres e adolescentes. Então, quem vai ler aquilo ali são mulheres e adolescentes. O Alma Preta é um portal voltado para negros. Então, só quem vai estar me ouvindo vão ser pessoas negras. Só quem vai estar me ouvindo vão ser mulheres jovens e adolescentes. E aí eu acho assim, uma coisa importante também é a gente
tentar, né, de acordo, enfim, com a possibilidade, na verdade, isso tendo possibilidade ou não, né, ocupar outros espaços, né, outros espaços que não sejam aquele coletivo negro, ou então aquele coletivo de mulheres. Publicar, por exemplo, eu acho o blog do Agora Que São Elas muito importante, porque elas têm esse potencial, né, de conseguir escrever, de conseguir falar para os diferentes de nós. Porque eu acho que, às vezes, uma coisa que acontece muito, não porque a gente queira, né, mas que acontece muito é a gente criar esses nichos e sempre para quem eu estou escrevendo, ou é para uma pessoa negra, ou é para uma feminista, ou é para uma mulher, é para alguém que já tem uma proximidade daquilo. E como é importante a gente ocupar e tentar, de toda forma, estar nesses lugares que alcance pessoas diferentes, né? Pessoas que não têm o mesmo pensamento, pessoas que não teriam acesso a esse tipo de debate de outra forma. Acho que é isso. Acho que a Vicky pode falar também, mas essa questão sobre a Capitolina, que eu falei, assim, sobre a questão de adolescente, até a questão regional também, que era uma coisa que a gente via muito, que como que é diferente, como elas falaram, o conteúdo que você tem acesso, você que é do Sudeste, o conteúdo que você tem acesso, até em dados mesmo a gente tinha isso. Os textos que acessava era Sudeste, assim. O livro também, quem comprava era São Paulo, Rio, São Paulo, Rio. Nem Espírito Santo, né? São Paulo e Rio. São Paulo, principalmente. Só antes de passar para a Vicky, porque eu acho que é o fundamental da gente trazer elementos que vão construindo a disputa da narrativa, o discurso, a política pública, reflexo do debate de desigualdade social que está colocado no país, né? Do que a gente já vem falando desde o primeiro momento, né? E do quanto que a gente, quando fala de ultrapassar as bolhas, ampliar ou furar a bolha, não é necessariamente porque eu quero chegar no novo gatinho, na gatinha, né? Porque tem esse imaginário social da internet para apenas um determinado fim, né? E o que a gente está falando de ultrapassar a bolha é de avançar diálogos, né? Ou ter novos espaços, conseguir que saia aí do lugar da venda do livro que seja só Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. E aí acho que a Capitolina tem muito para dizer. Como a Fabi falou, a Capitolina existe há 3 anos, né? E foi uma revista que surgiu exatamente por essa questão da representatividade. Acho que a maioria de nós que estamos aqui crescemos, por exemplo, lendo a Capricho, Toda Teen, todas essas revistas que eram destinadas às adolescentes, só que só serviam para reforçar estereótipos e não eram nem um pouco representativas, né? Principalmente, seja para mulheres negras, gordas, pessoas trans, não tinha nada disso. Era sempre um padrão que estava imposto. Então, há 3 anos atrás, um grupo de 40 meninas do Brasil todo se reuniram pela internet, isso só foi possível pela internet, para pensar o que elas poderiam fazer de diferente, que alternativa para isso elas podiam criar. E aí foi criada a Capitolina. Desde então, a Capitolina já passou por ter mais de 100 colaboradoras do país inteiro, mas claro que muitas estão ainda aqui no Sudeste. E é sempre essa questão da representatividade, eu acho que vai ser uma questão que vai ser sempre um desafio para a Capitolina. Sempre foi pensado em, por exemplo, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa. Quem tem mais tempo para dar para esses trabalhos colaborativos, né, esses trabalhos que você não ganha dinheiro, fazendo o que você faz por amor, por acreditar naquele trabalho, são geralmente as pessoas que ou já tem uma renda ok, ou que tem um certo privilégio ainda assim na sociedade, né? É muito difícil conciliar, sendo, por exemplo, uma mulher negra e pobre, conciliar fazer trabalho voluntário. Isso não acaba sendo a prioridade para você, apesar de saber quanto isso é importante. Então, claro que na hierarquia da Capitolina isso se refletia muitas vezes, é uma coisa que a gente sempre tenta mudar a todo momento, né? Pensar em como ser representativo, enxergando que nem todo mundo tem tempo e tem a mesma disposição para estar nesse projeto. Para além disso, eu concordo muito com o que foi falado sobre a questão, por exemplo, da desigualdade das redes. Como atualmente eu só trabalho com jornalismo nas redes, isso é um obstáculo que eu sempre tento vencer também.
Acho que é por isso a importância da gente sempre pensar nas ruas e nas redes como aliadas. Assim. A Capitolina, apesar de ser uma revista digital, ela faz um trabalho muito interessante nas escolas, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, eu já tive a oportunidade de ir em várias escolas, conversar com adolescentes que muitas vezes nem conheciam a revista, nunca tinham ouvido falar. Teve uma escola que eu fui na Tijuca, que eu fiquei muito surpresa, porque era uma sala de 80 alunos, e eu perguntei, comecei a palestra perguntando, né, quem era feminista. E, 3 pessoas levantaram a mão. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas essas crianças não são um reflexo do que a gente fala da juventude nas redes? O que aconteceu aí, né? Essas crianças não ocupam o mesmo espaço que eu estou ocupando atualmente? E aí foi toda uma conversa, a gente teve que mudar o tema do debate para conversar sobre essa questão do que essas crianças achavam do feminismo. Foi uma experiência muito legal, porque muitas delas abriram assim mesmo o coração para falar o que acontecia em casa, do que o pai fazia com a mãe. E eu fiquei muito feliz de poder ter uma mínima participação daquelas crianças entenderem que o feminismo não é o que é falado nas redes, né? Não é você ser uma mulher mal amada, não é você não ter tempo. Pelo contrário, é você acreditar muito no fim da desigualdade, em todo mundo estar junto e lutando. E aí eu acho que por isso que a Capitolina vai ter sempre também esse desafio, né, de estar sempre pensando nas duas coisas ao mesmo tempo. E é um projeto assim que só tem crescido. Atualmente, a gente passou até por uma reformulação para pensar nessas mudanças, porque a gente percebeu que, como a Fabi falou, além das jovens adolescentes, a gente estava falando muito mais com as jovens da minha idade, assim, sabe, de 20 e poucos anos, e não mais tanto com as adolescentes de 15, 14. Aí a gente parou para pensar, o que a gente está fazendo que não está mais chegando essas adolescentes? É a linguagem que a gente está usando? Às vezes a gente não para pensar como na internet a linguagem é uma coisa importante, né? Às vezes a gente faz um texto já pensando, já saindo do nosso ponto de vista e de como certas coisas são dadas, quando na verdade não são. Assim como quando eu fui na escola e as crianças não sabiam o que para mim era básico, que é o que é feminismo, como que eu vou falar de violência contra a mulher, vou falar de outros aspectos que envolvem o feminismo, se o conceito básico não está sendo passado direito, né, para as crianças. E para mim, essa questão da desigualdade com a internet é uma coisa muito presente, porque apesar de eu trabalhar atualmente com a internet a todo tempo, eu fui ter um acesso à internet muito tardio. Assim. Só quando eu estava no ensino médio, eu tive meu primeiro computador. Então, apesar de trabalhar hoje em dia com a internet, eu tive que aprender em pouquíssimo tempo que todo mundo já sabia, né? E aí, como todo mundo já falou, por isso que a Preta Lab faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, que é de fazer com que a gente tome o nosso lugar também. E que a gente corra atrás desse prejuízo histórico que a gente teve, né? Se a internet, hoje em dia, a gente fala que é o grande boom, que está dando força aos movimentos sociais, é nossa obrigação passar para todo mundo como usar a internet, como usar esses meios, como fazer um texto, como fazer com que as jovens tenham esse poder sobre elas mesmas e sobre a sociedade. Assim, isso é fundamental. E eu acho, por isso que eu acho incrível o trabalho que todo mundo faz aqui hoje, que é um pouquinho disso, né? De cada um fazendo a sua parte ali, se juntando, para que mais mulheres se vejam. E acho que isso que o feminismo e as redes me traz todo dia, assim, é de pensar dessa união das mulheres e cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue chegar lá, eventualmente. Com certeza. E aí, sabe como é que a gente consegue chegar? Já tem 13 mil visualizações o vídeo, até agora. Mais de 200 pessoas assistindo. Vitória total, eu ocupando tudo. E acho que Vic traz uma coisa do dia a dia
que me lembra muito um debate que a gente precisa avançar, né? Principalmente a gente que ocupa a rede, ocupa a rua e está aí passando, né? A gente achava que 2013 era o que, ai meu Deus, o desespero, né? E aí vem só melhorando, entre aspas, 14, 15, mas é isso, a gente está na luta aí. 2018 está aí e o lugar de diálogo do campo progressista é fundamental, né? E esse lugar que a gente pensa, com essa juventude, por exemplo, por que não vota com 16? Por que não tira o título, né? Quando vocês se questionam da idade? Por que o debate das identidades seja tão fundamental? O debate da favela, mas certamente a gente vai ouvir a Maiara daqui a pouco falando sobre esse lugar da favela e da militância popular, que não tenho dúvida que parte muito do que eu entendo, do que eu acompanhei, da SPOC, para o Preta Lab, enfim, de quem está na favela, assim, do diálogo, né? Do quanto que a gente se depara com um conservadorismo tão acirrado, do quanto que a gente se debate com a negação, inclusive daquelas próprias pessoas do território, de tudo isso que a gente está falando. Então, pensar nessa linguagem, né, no que não está dado, no que é ser feminista, no debate da nossa formação, no que são as nossas identidades, eu acho que é fundamental, por isso que a gente precisa ir ampliando essa perspectiva. Alana. E você falando de representatividade, eu não consigo não pensar que representatividade, interseccionalidade, que essa palavra é bem difícil, mas como que são palavras que, claro que já estavam aí, mas como que a rede trouxe isso para a gente, né, para a nossa vida mais cotidiana, assim, né? Já tinha pessoas que teorizavam sobre a representatividade, sobre a interseccionalidade, mas a rede popularizou isso, né? Hoje em dia se fala de representatividade na Fátima Bernardes, no programa matinal da Globo, assim, mas é algo que as redes foram trazendo isso, né? Principalmente para a gente, para as feministas, mulheres negras, trans e tal. E sobre a representatividade, eu fico pensando como que, quando eu me percebi trans, que era algo que eu já percebia, mas não tinha um nome, não tinha a palavra, né? Justamente por isso, também a falta de acesso à internet, a falta de acesso a pessoas trans no meu convívio, não tinha ninguém trans no meu convívio, até pouquíssimo tempo, até eu começar a transição. E aí, como que quando eu descobri essa palavra, eu descobri o que eu era, tinha um nome, que era mulher trans ou travesti, whatever, mas assim, e aí eu percebi isso, assim, tá, eu sou isso, mas onde eu leio, com quem eu converso, onde eu me baseio, e eu fui vendo que não tinha ninguém para troca, assim, onde eu vou para a rua, eu tento conversar com alguém aleatoriamente na rua, então, e aí eu ficava nessa coisa perdida, até que eu criei a minha página, a Transgressiva, por causa disso. Assim, eu comecei falando muito do que eu estava sentindo, das imensas dúvidas que eu tinha sobre o mundo, de como encarar o mundo, do que fazer com a minha identidade, com o meu corpo. E aí, a partir da página, eu fui conhecendo outras mulheres trans, fui conhecendo travestis, homens trans, e eu fui vendo, caraca, eu não estou sozinha, assim, sabe? Foi se criando minha bolha, né? E é engraçado, assim, que a minha bolha, hoje em dia, é totalmente diferente da minha bolha de 2 anos atrás, assim, né? As pessoas com quem eu cresci, amigos de infância, pouquíssimos continuam na minha rede e são pessoas totalmente novas, da militância, do feminismo, que estão agora na minha rede. E é preciso muito a gente estourar a bolha, a gente ir além disso, a gente ter essa coisa de ocupar os espaços para além da internet, a gente ocupar a rua. Isso, sem dúvida, é muito importante. Inclusive, tá buscando ferramentas para isso, né? Porque eu fico pensando assim, tá, eu estou escrevendo na minha página, agora eu escrevo, às vezes, em outros blogs, outros portais, mas como que eu vou falar, sabe, com a travesti do Ceará? Como que eu vou falar sabe, aquela assim que está bem longe, que não tem acesso nem na lan house, assim, que não tem acesso à rede de jeito nenhum. Como que a gente chega até ela, né? Porque assim, então acho que é muito importante. Pelo menos eu tento ficar fazendo esse exercício de como ultrapassar a rede, assim. Embora a rede para mim seja um lugar muito confortável, eu adoro escrever, é um lugar em que eu me sinto protegida pelas pessoas, por quem está comigo ali, pela militância, mas eu sei assim que se eu não ultrapassar, e aí a gente chega, por exemplo, em outra coisa que a rede trouxe para a gente, que foi a Dandara. O vídeo da Dandara sendo morta por vários homens, inclusive alguns meninos menores de idade. E aí as pessoas, para mim, assim, nossa, como que aquilo que fizeram com ela, né? Que barbaridade. E aí eu falei assim,
Cara, uma vez por semana, pelo menos, eu recebo esse tipo de vídeo no meu... Ou esse tipo de vídeo, esse tipo de foto de travesti morta, sendo morta, no meu inbox, assim. Então, o caso da Dandara, ele foi justamente isso. Ele ultrapassou a bolha, né? Assim, virou notícia, virou... diversos políticos, diversas figuras públicas, celebridades foram falar disso, né? Não ficou só restrito ao meio trans, como a maioria das mortes de mulheres trans ficam restritas. Então, assim, então o caso da Dandara tem isso, assim, é o caso da rede que trouxe a morte dela para a gente ver aquelas imagens chocantes, para a gente ficar sabendo que isso acontece e acontece cotidianamente, não foi uma exceção aquilo ali. Mas também traz o caso da Dandara também traz a reflexão assim de que como que eu chego nas travestis que são como a Dandara, sabe? Que são travestis que estão lá no Ceará, nas cidades do interior, que não tem Facebook, que não tem Twitter, que não assiste vídeos no YouTube e que vivem sozinhas naquele mundo em que elas vão ser, infelizmente, para a nossa geração, talvez para as próximas, vão ser figuras completamente estranhas. Porque fora da militância, fora desse meio, ser travesti, ser mulher trans, ser homem trans, é ser uma figura estranha, é ser um corpo estranho, né? A gente agora começa a ter essa coisa de que o nosso corpo é político, né? E vai ter inclusive um documentário agora com a MC Linda Quebrada, várias outras pessoas que eu conheço, que o nome do documentário é Meu Corpo é Político. E é um documentário também que puxou muitas pessoas aí da militância e que estão na rede falando sobre transexualidade. E então, assim, acho que é muito importante, cada uma da sua maneira, às vezes coletivamente, às vezes individualmente, mas a gente está buscando como romper a rede. Assim, a rede é muito importante e é o que eu falei, assim, eu me sinto confortável na rede, é onde eu milito, eu acho, da melhor forma, porque eu acho que eu sou muito melhor escrevendo do que falando, colocando em texto o que eu estou pensando, mas romper com isso é importante para a vida dessas mulheres negras, para a vida dessas mulheres trans, para a vida dessas pessoas que só vão estar inseridas na rede nas próximas gerações. Porque, infelizmente, é um passo muito lento até toda a sociedade, as pessoas que a gente conhece, na Maré, ou de São Gonçalo, de onde eu vim, as pessoas estarem totalmente inseridas, sabe? Então, é muito importante buscar isso. E eu só queria falar sobre essa questão da estética, que essa questão da estética, claro que mexe muito comigo, né? Assim, que... eu lembro até, foi mês passado, eu acho, que saiu uma capa de uma revista, que era a Thaís Araújo, a Juliana Paz... E a Camila Pitanga, é isso. O feminismo faz as boas pazes com a beleza ou com a estética. A manchete era uma dessas. E aí, assim, né? Aí tiveram vários textões no Facebook sobre isso. Desde quando o feminismo, né? Brigou com a estética, brigou com a beleza, né? Reforçando esse estereótipo que as pessoas ainda têm da feminista, né? E inclusive a feminista pode seguir esse estereótipo, né? Bom deixar isso claro. Mas e aí eu fico também pensando muito assim na questão de ter o corpo político, na cobrança sobre o meu corpo e das demais mulheres trans e tal, sobre a estética, né? Porque nossa, você está com uma arca de barba aparecendo ainda, assim, sabe? Você está tomando hormônio, mas seu peito está crescendo devagar. E assim, são várias cobranças, e quanto mais visibilidade você tem, você está escrevendo justamente sobre você ter autonomia sobre o seu corpo, sobre você querer ou não tomar hormônio, ou sobre você querer tomar uma dose de hormônio que não vai destruir seus ossos, então eu vou com calma. E você está escrevendo sobre isso, a sua visibilidade está vindo disso, e ainda assim as pessoas estão indo te cobrar sobre aquilo que você está falando, sabe? Assim, sobre o contrário do que você está falando. Então é muito bizarro a cobrança estética, e aí também se engloba muito, obviamente, as mulheres trans, as mulheres negras, desculpa, desde sempre. A cobrança sobre o corpo da mulher negra, sobre a mulher negra ser mais forte, como a sociedade vê, e por ela ser vista como mais forte, ela é mais maltratada, não sei se a palavra é essa, mas ela é mais maltratada, ao meu ver, né, nos serviços médicos, nos hospitais, pela sociedade no geral, porque, teoricamente, a mulher negra aguenta mais dor, né? Então, fora a objetificação sexual, que aí a gente vem a interseccionalidade da mulher negra com a mulher trans, né, que são vistas
né, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, infelizmente, como objetos, como figuras para o consumo, como figuras descartáveis. Então, assim, figuras que não são para o amor, são para o sexo. Nisso eu acho que a mulher negra e a mulher trans conversam muito a questão dos corpos, assim, né? Está muito paralela essa questão ali. Então, assim, a questão estética, ela é muito forte para todas as mulheres, sem dúvida. Agora, quanto mais visibilidade você ganha, inclusive por visibilidade que você ganha pelo que você está escrevendo, sobre a autonomia do seu corpo, mas não adianta isso. Assim, as pessoas só querem saber da foto que você posta e dos traços que estão na foto, da roupa que você está usando, da maquiagem que você está usando, ou por que você não está usando maquiagem. Então, assim, a estética tem um peso muito importante na questão do feminismo, e quando você faz esse feminismo na rede, ele meio que se extrapola, assim, essa cobrança meio que se extrapola sobre a estética. E é isso. Vou passar aqui para a Mayara. Deixa eu falar aqui, tá bom, falou desculpa. de... Só dando... Enquanto você estava falando aqui, eu estava aqui perguntando para uma marca, por que vocês não têm trans no time de vocês? Então, acho que a gente vai conversar depois. Mas eu acho importante falar sobre estética, que eu acho que é um lugar que talvez eu me sinta confortável, talvez, falar sobre isso. Ouvir todas vocês falando de militância e tudo mais, do lugar de vocês, é algo que ainda não é minha propriedade falar ainda, porque ainda estou, sabe, aquele bebezinho que está comendo assim, ficando assim, querendo ouvir tudo que vocês estão falando, e vocês já são representatividade para mim. Não aprendi a pronunciar o nome dela ainda, mas quero dizer que sou sua fã assim mesmo, porque eu tenho você no Facebook, nunca te chamei inbox, mas eu tenho você no Facebook. E esse lugar de falar da estética é muito importante, porque de um tempo para cá a gente teve um boom de influenciadoras, né? De youtubers, de blogueiras. A gente teve um boom do cabelo crespo, do cabelo cacheado. A gente também teve aí no meio uma questão de querer descer goela abaixo de todas as meninas que é negra, você tem que ter o cabelo crespo cacheado, quando na verdade é um processo muito particular de cada uma, e a gente tem que entender isso, porque ali entram questões familiares, emocionais, enfim, religiosas também, e muitas questões. E a gente teve esse boom aí. E a gente só tinha meninas que só falavam de estética. E quando você perguntava sobre a questão do seu lugar na sociedade, o que você estava fazendo para poder conseguir mudar o seu entorno, essas meninas elas não tinham fala. Elas não sabiam o que dizer, elas não sabiam como dizer. Elas simplesmente não tinham fala, porque elas estavam totalmente presas ali na estética. E de um tempo para cá, eu comecei a perceber que a gente está começando a indagar isso. É essa pessoa que eu quero como uma influenciadora? É o que ela está falando que está me influenciando mesmo? Né? Como é que eu vou ficar falando apenas que o cabelo crespo, cacheado, enfim, ele é a única fonte de autoestima? E se essa menina tiver um câncer no meio do caminho, ela não vai ter autoestima? Então, a gente precisa circular em todos os meios. Somos todas mulheres diferentes. Somos todas negras diferentes. Somos todas faveladas diferentes. Somos muito diferentes entre si, né? E aí eu pego aqui, a gente começou a nascer, a gente tem a Thay Oliveira, a gente tem o JC Ângelo, que é um homem, 90% do público dele é feminino, e fala de moda, e periferia, e sabe? E a gente tem a Gabi das Pretas, a gente tem Monique Evelli em Salvador, Maíra Azevedo, eu posso enumerar aqui, hoje eu tenho representatividade, né? Mas ainda é muito cruel falar sobre isso, sobre estética na internet hoje. Principalmente porque as grandes marcas acabam apostando em só quem tem números. E a gente que está ali dando todo, suando, né, e ralando. E hoje, por exemplo, hoje eu estava no programa da Fátima, de Bernardes, de surpresa, não sabia que eu estaria lá. E meu telefone, quando eu liguei, ele simplesmente travou. De tanta mensagem, de tanta coisa. E eram mensagens que me fizeram chorar, porque eram, cara, você me representa e tudo mais. E ter essa representatividade, ser essa representatividade, é muito importante. E a gente tem que aprender, a gente tem que ter voz, e a gente tem que chegar para a amiguinha que está falando só de cabelo estética e segurar na mãozinha dela e falar, vem aqui que eu vou te ensinar. Não é só criticar, não é só julgar, não é só chegar lá e falar, essa garota não sabe o que ela está falando. Não, é fazer esse trabalho mesmo. Vem cá, você não sabe, porque eu era uma dessas que não sabia nada do que eu estava fazendo ali, né? Até entender. Meu projeto, por exemplo, é feminino. Até que um dia a Toca Produções, que é a empresa que me ajuda muito a seguir com o projeto, chegou para mim e falou, você já viu as estatísticas sobre a morte das mulheres trans? E eu não queria falar sobre isso, porque não é o meu lugar confortável. Eu falei, não vamos falar disso.
Não vamos falar disso porque eu não estou confortável para falar disso, não entendo disso, não vamos falar disso. Vamos falar disso sim. E aí eu fui para casa, eu fui estudar e eu fiquei, sei lá, quantos dias olhando aquilo, chorando. E, cara, eu me silenciei esse tempo todo. Então, um pouco dessas mortes também é culpa minha, porque eu me silenciei esse tempo todo. E hoje eu falo de tudo, sabe? Eu quero estudar mais, eu quero falar mais. Então, eu acho que todas essas questões aqui de estética circulam, acho que um pouco no que eu falei, e de como que a internet auxilia de forma não combinada, é isso. A gente falando, e eu não combinei, e aquela minha amiga que só ouviu falar de maquiagem de cabelo e tal, ela vai olhar e falar assim, por que a Priscila está falando sobre aquilo? E me chamar em box e falar, o que está acontecendo? Que é o que acontece comigo, por exemplo. Ainda mais eu que saí de uma base totalmente evangélica. Então, eu começo a falar sobre isso e as meninas não entendem muito sobre isso. Falam, cara, tu está ficando louca. O que é isso? Você está pirando. Já está andando com essas pessoas aí, entendeu? O que está tendo nessas pessoas que ficam fumando certas coisas que você não tem? Agora, então, vão dizer, mas está junto com esse povo do pessoal. Né? Né? Agora já era, está entregue até, já. Só para finalizar, porque eu já sei que daqui a pouco vão levantar a plaquinha ali. Só para finalizar, mesmo estando aqui, isso aqui é um canal de voz. Isso aqui é o que as pessoas não entendem, é isso. Isso aqui é um espaço de voz. Então, se tem voz, eu vou lá e eu vou falar. Isso não significa necessariamente que eu estou me associando a determinada coisa. Se eu tiver também, o problema é meu. Entendeu? Mas o que as pessoas precisam entender é isso. E eu acho que o que falta para essas pessoas entenderem é empatia. Porque elas não querem se colocar no lugar do outro pensando como o outro. Elas querem só se colocar lá pensando como elas. Isso não é empatia. Né? E acho que a gente precisa exercitar mais isso, exercitar o nosso lugar de fala, exercitar a empatia, exercitar todas essas coisas para que a gente possa circular. E se eu não sei, Mayara, me ensina, sabe? Pô, Mayara é minha referência pra caramba. Desde quando eu entrei na Spock, eu olho para ela e falo, gente, se eu tivesse a idade de Mayara, né? Sabe porque esse pensamento... Prodígio. Né? Eu não, sempre ela chamei. é prodígio. Se eu tivesse um irmão, inclusive, você com certeza seria uma... Brincadeira. Ou irmã. Ou irmã. Tá bom. Isso aí. Então, acho que a gente tem que entender mais isso. Nosso lugar de fala, estudar mesmo, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Não é só, não sei falar, não quero falar, vou tampar os olhos, isso não existe para mim. Não, é ir lá e entender mesmo. Então, eu acho que essa é a minha contribuição de fala. Obrigada, Pri. Acho que quando você traz principalmente esse lugar da origem, né? E esse lugar da base evangélica, do lugar da religião, e aí fico feliz da gente, do quanto que a coisa vai fluindo, né? E vai no fluxo, como diria a Luiara, minha filha, que estava por aí, suave, e chegamos aqui numa configuração onde o debate da religião e esse lugar importante, é claro que sobre diversas perspectivas, enquanto disputa de rede, enquanto esse debate da estima, que eu fico feliz quando as meninas apresentaram a Autoestima Diva para mim, não conhecia, enfim, aprofundar nesse tema, ter esse lugar onde a gente fala principalmente da valorização das mães, das mulheres, que passa por aí, esse campo que lá vi esperançar, ouvi a Pastoral da Juventude, tanto Júlia quanto Mayara traz, é o lugar do que, quando você falou da empatia e que Tainá, que a galera saúda, louva, no sentido da gente entender e se ver no outro, é um lugar que ultrapassa qualquer debate de tolerância, né? É um lugar da convivência e de uma atuação na base que diz dessa diferença que você estava dizendo. Muito obrigada. Só para finalizar aqui uma coisa sobre essa questão de ser mulher negra e tal. Uma coisa que eu postei esse dia no meu Facebook pessoal foi que muita gente estava me cobrando e falando por que a Autoestima Diva não é só para negras. Eu falei, a autoestima não vê cor, não vê gênero, não vê classe, não vê religião, não vê nada disso. É óbvio que eu, quanto mulher negra, periférica, né, irmã e solteira, na verdade, o meu lugar de fala é falar da minha propriedade. Mas o leque está ali aberto para todas as mulheres que quiserem desabafar, que quiserem falar e que precisam ser ouvidas. E isso não tem distinção de nada. Mas é claro que dentro do meu espaço, dentro do meu lugar, quanto mulher preta e periférica, eu vou falar muito mais sobre o meu lugar. Falando em periferia, o meu primeiro espaço cultural foi uma igreja. E ali foi me dando... foi uma plataforma para estar em outros lugares. Desde muito nova eu participava da Pastoral da Juventude, da PASCOM, e a gente fazia umas bagunças lá, tinha um festival de cultura, que a gente teve a oportunidade de ter contato com um pessoal que já estava produzindo
contranarrativa, que era o pessoal do Imagens do Povo, que foi o meu primeiro contato assim, com mídia, e para entender a favela como um outro espaço. E nesse espaço, que era o Festival de Cultura, a gente fez uma oficina de caretas com o fotógrafo Léo Lima, o Café, que são grandes amigos, que aí lá nesse espaço ele falou, pô, tem um curso lá, vai lá conhecer e tal. E eu era muito nova, né? Aí eu fui, e foi quando eu comecei a estudar comunicação, entender a cidade como um todo, mobilidade urbana, enfim. E, a partir disso, eu comecei a me questionar muito sobre a história, né? A história de onde eu vim, a história da minha família, que era uma história que não era contada e apenas era representada pela grande mídia como uma história violenta, um espaço criminoso, um espaço marginal. E quando, ao meu ver, não era isso. Quando, ao meu ver, eram histórias incríveis de pessoas que construíram suas casas, que se juntaram para fazer o asfalto, que se juntaram para levar água para um determinado território, que se juntaram para levar luz. E eu tinha acesso a todas essas histórias. E aí a gente começou a questionar, não, vamos ressignificar, vamos a contribuir para ressignificar esse espaço. E a gente teve a oportunidade, nós da Maré V, que somos 4 mulheres pretas, periféricas, a fazer uma exposição sobre contar a história um pouco desse território a partir daquelas pessoas, e que geralmente eram pessoas mais velhas que construíram aquele espaço. E foi uma coisa bem louca que a gente conseguiu fazer essa exposição, que foi num espaço público, e a gente levou essa exposição para a internet, que foi uma conexão do novo com o antigo, que foi incrível para a gente, porque as pessoas passavam pela rua e estavam lá, olha, eu conheço fulana, e a gente estava contando a história daquela pessoa que levou, o caso do seu Luiz, que levou a água para o Parque União, o caso da Dona Arinda, que formou milhões de crianças, que foi a primeira escola de primário lá no Parque União, e que a gente pôde contar essas histórias tanto no offline quanto no online. E a gente conseguiu fazer essa conexão junto com as meninas e todas as pessoas que ajudaram a gente também, e entender esse espaço, entender a periferia, entender a importância da igreja como um espaço cultural também é muito importante. E fez muito sentido para mim fazer essa junção toda e poder ressignificar o espaço de onde eu vim com um outro olhar e não só pela violência. E é isso, a gente está aqui o tempo todo, e é muito difícil você ressignificar esse espaço quando ele também é um espaço violento. E a gente está aqui, e eu estou recebendo mensagem de que está tendo um tiroteio no Alemão e mortes o tempo todo. Um amigo foi atingido tentando fazer um ao vivo. E é isso, a gente não para de receber essas notícias, ter que enfrentar esses espaços e ter que ser forte o tempo todo, não poder se fragilizar em nenhum momento, porque a gente tem que ultrapassar essas barreiras o tempo todo e estar ressignificando sempre o nosso espaço, o nosso corpo como mulher. E o natural, no meu lugar, seria estar grávida hoje, estar casada com um cara, estar vivendo um relacionamento abusivo, quando não. Eu estou lá, eu moro sozinha, construí minha casa, que foi muito difícil e que para minha família é muito complicado entender, porque eu sou a única e a primeira que está se formando no ensino médio, está tentando cursar uma faculdade, está em lugares que antes nenhum exemplo próximo teve, e está ressignificando esses espaços. E não é simples, e a gente tem momentos que a gente cai, e ter pessoas para levantar é muito bom. Ter exemplos próximos como a Marielle, como a Sil, enfim, um monte de gente aí para crescer junto. E um dos nossos trabalhos também foi, como a Maré V, foi o curso de DJs para mulheres, que a gente conseguiu formar 4 meninas DJs que estão aí tocando na pista, e que foi com a parceria com a Tami DJ Tami, né? E a gente foi o DJ Tami na Laje, que era um curso que a gente fazia na Laje, porque não tinha outros espaços, e a gente também teve muito apoio de
uma galera muito boa e a gente conseguiu fazer isso. E a gente continua aí produzindo nas ruas, nas redes, com força. Gente, se com 20 anos está assim, imagina com 30, 40. Gente, só aprendo, assim, só observo. O debate geracional pois é, ipsiliter. só observo aqui. Bom, gente, eu queria só fazer alguns apontamentos. Acho que depois de tudo que foi falado aqui, resta pouco para contribuir, mas acho que como jornalista e como alguém que se dispõe a pesquisar o cyberespaço, a tentar entender esses novos movimentos feministas, me cabe mais perguntas do que respostas, né? Como a Marielle falou, a gente está falando de um movimento, de um espaço que não está dado, que não está definido, né? Aquela velha história de que a internet é um espaço fluido, que a gente tem alguma familiaridade, mas que vai se reinventando o tempo todo, a gente fica um pouco perdido. Isso coloca como desafio para o próprio movimento feminista, para os movimentos feministas no plural, né? Que vão se constituindo. E eu acho que as falas aqui representam muito dessa diversidade, né? Somos todas mulheres em busca da luta por igualdade, utilizando essas novas tecnologias, mas partindo de lugares e de experiências muito distintas, né? Então, isso dá conta de como esse movimento ele é diverso e como esse novo sujeito feminista ele é plural, né? E como ele dialoga com outras pautas também, né? Se você for pensar, a pauta LGBT, a pauta de negritude, a própria pauta das reivindicações feministas ligadas a religiões vão assumindo um papel que não é secundário na luta feminista, né? A luta feminista vai encampando outras lutas importantes como parte integrante desse empoderamento feminino, né? Então, a gente está diante dessas novidades e tentando aprender um pouco mais com as outras sobre isso. Então, está sendo um grande aprendizado para mim ouvir essas falas todas e sair com algumas respostas e muitas outras perguntas, né? Mas eu acho que, só retomando rapidamente o debate que foi colocado aqui sobre a importância da internet, de fato, ela não está em discussão, eu acho, né? Acho que todas nós já partimos do pressuposto de que esse espaço online é extremamente relevante para o empoderamento feminino. Mas a gente não pode deixar de pensar a internet como um espaço que reflete as nossas dinâmicas offline também. Né? Então, se por um lado a gente tem um empoderamento, a gente tem uma certa descentralização da comunicação, uma certa facilidade de produzir algum conteúdo sem aquela hierarquia das grandes empresas de comunicação, por outro, ainda é um espaço em disputa, né? O conservadorismo também é muito crescente. A gente tem páginas antifeministas, por exemplo, no Facebook, com um número muito grande de curtidas, né? Que às vezes se apropriam de forma paródica dos próprios conteúdos e jargões e agendas dos movimentos feministas, né? Então, também o ciberespaço é um lugar de disputa, é um lugar de conservadorismo, é um lugar de machismo, de racismo, né? De preconceito linguístico, de luta de classes também, né? E acho que talvez esse seja um viés que me chame mais atenção, a importância de trazer esse debate de classe para dentro da discussão do cyberespaço também, né? Porque se, por um lado, a gente tem uma inclusão digital cada vez maior, e o Brasil é um dos países entre os chamados emergentes que tem mais crescimento nesse acesso, a gente tem que pensar que conectividade é essa, né? Qual é a qualidade dessa conexão? Que dispositivo que as pessoas estão usando, né? E até que ponto elas conhecem essas gramáticas e funcionalidades das redes, ou se não, ou se elas têm um acesso muito precário, muito limitado, com uma conexão muito ruim, né? Se existe um preconceito linguístico que limita essa possibilidade de se colocar, de compartilhar o seu discurso, né? Se não há constrangimento, se não há racismo, se não há LGBTfobia, que também impedem essa participação mais ampla de alguns segmentos da sociedade. Então, acho que esse debate de classe, esse debate das opressões, ele precisa estar pautando também o nosso olhar para pensar o movimento web ativista. Afinal de contas, essas redes sociais elas não são espaços aleatórios que não têm diálogo com a sociedade, né? Elas são uma continuação da nossa intervenção política. Né? Mas, por fim, para também não terminar de forma pessimista, eu acho que apesar da gente estar falando de bolhas, e as bolhas também têm lá o seu papel, né? As redes sociais também são um espaço de formação, de disputa do feminismo, de vertentes feministas, de correntes feministas, de discussão de que feminismo a gente quer defender. Né? Então, as bolhas também têm essa sua função pedagógica no sentido de formação política, mas, por outro lado, né, você tem algumas iniciativas, como essas hashtags que a gente comentou aqui, né, por exemplo, Primeiro Assédio, Amigo Secreto, né, Meu Professor é Racista, né, que foi mais recente, que também é de grande impacto, ou Por Todas Elas, né, o próprio
Agora que São Elas, enfim, são exemplos de rompimento um pouco dessa bolha, né? Porque você vê mulheres que não são familiarizadas com movimentos institucionalizados do feminismo compartilhando aquele conteúdo, né? Vendo que a amiga dela está pensando sobre aquilo e a minha vizinha também sofreu um assédio. Então, o debate deixa de ser aquele debate de recorte, de segmento, passa a se popularizar e se desvincular do feminismo chamado institucional, organizacional, né? Se a gente tem as ações coordenadas dos coletivos e dos partidos, que são muito importantes, por outro lado, a gente começa a ver uma difusão também desse conteúdo, uma popularização desse conteúdo através dessas campanhas. E, assim, só para encerrar mesmo, um exemplo assim do alcance que isso tem para mim recentemente foi a capa do Meia Hora, que estampou o caso de relacionamento abusivo no Big Brother, né? E a matéria dizia #machismo mata, machismo não. E era uma capa extremamente pedagógica, com frases do tipo não pode forçar ela a beijar se ela não quer, não pode pegar à força. E aí eu fico imaginando que quem está lendo aquele conteúdo não é só mais aquela universitária do smartphone, né, ou aquela articuladora política lá na Zona Sul. Né? São as pessoas que estão pegando o metrô às 5 da manhã para trabalhar, que estão em pé no ônibus lendo aquele jornal. Então, não dá para negar que o movimento feminista vai se popularizando, que esse debate de igualdade de gênero vai ganhando os espaços e que as mídias vão dialogando entre si nessa cultura de divergência, servindo como um campo de disputa aí, rumo à igualdade de gênero também. E como é que é para a professora de História blogueira fazer essa disputa aí dentro da Blogueira Feministas, Bárbara? Assim, ficou legal até para mim falar para o final, né? Eu tive a chance de ouvir todo mundo e fiquei pescando várias coisas e acabava que todas as discussões, para mim, sempre voltam para a questão da educação, né? Logo no começo surgiu essa questão da bolha, né? E aí acho que quase todo mundo tocou nesse ponto, de qual é o nosso alcance, né? Enquanto, enfim, web ativista, ou enquanto, sei lá, produtoras de conteúdo e tal. E aí eu estava pensando isso no espaço da escola, né? Mesmo enquanto, assim, eu fui web antes de ser professora, fui web antes de ser ativista, sempre tive blog, assim. Acho que eu sou de uma geração, por mais que seja jovem, sou de uma geração antiga da internet, assim. Tive Blig, coisas do tipo. Isso depõe idade, hein? Pois é. E estava produzindo conteúdo e tal, mas eu vejo hoje em dia, né, sendo uma professora jovem, a relação que eu tenho com as estudantes, principalmente, eu fico muito impressionada com essa questão da geração que a gente fala, ela passa pela questão das redes, né, assim. Por um lado, talvez a gente pense a princípio, essa questão assim, a gente está produzindo conteúdo, será que as adolescentes estão vendo? Será que elas estão lendo a Capitolina? Quais são as youtubers que elas estão vendo? Né? Eu penso, sei lá, que a Jut é uma youtuber famosa, mas tem umas youtubers aí que tem 1 bilhão de pessoas seguindo que eu nunca ouvi falar. E aí são as alunas, os alunos que vêm me falar e tal. Então, tem realmente um mundo que eu não estou muito sabendo. Mas existe uma outra dimensão em relação a essa questão de quem a gente alcança, né, que eu acho importante para falar até como professora mesmo, que não é simplesmente o que os adolescentes estão consumindo diretamente da internet, ou as adolescentes. Né? É claro que elas estão vendo isso, elas estão fazendo movimentos dentro das escolas. Né? Eu dei aula no Pedro II durante um tempo e tem um movimento feminista muito grande entre as estudantes, né? Elas chamaram um coletivo de feminismo de 3/4 e tem coletivos locais e tal, por causa da meia. Né? Mas, além disso, a gente tem uma questão mais que parece menor, mas, na verdade, é importante, que é o quanto a produção de conteúdo, por mais que a gente pense que está numa bolha, ela passa para as professoras, especificamente, né, para professores, homens também, mas para as professoras, para professoras feministas, que no contexto atual do país estão muito, muito, muito ameaçadas e muito, muito, muito isoladas. Né? Um dos tópicos que tinha aqui na folhinha para a gente pensar em assuntos foi a questão de trolls, né, como é que lida com essas coisas e tal. E uma preocupação que passa pela minha cabeça cotidianamente quando eu vou pensar se eu vou deixar as minhas publicações no Facebook públicas ou não, se eu vou criar uma página ou não, se eu vou trancar o meu blog ou não, porque eu sei que Escola Sem Partido está respirando atrás do meu pescoço todos os dias. Eu tenho colegas que estão sendo processados. A gente passou já da parte que são os responsáveis que estão... o que é aí que você está falando de gênero na escola? O que é aí que está falando de transgeneridade na escola?
né? Não tem só a cobrança dos responsáveis. A gente agora tem uma questão que é a presença real do movimento Escola Sem Partido institucionalmente, né? Na justiça, na formulação de lei, né? Que em alguns casos já chegou a passar e tal. Então, quando a gente produz conteúdo, por mais que a gente tenha uma percepção às vezes que é por uma bolha, essa bolha, essa pessoa da bolha que lê a gente, que vê o vídeo que a gente faz, eventualmente pode ser uma professora que pode passar o vídeo em sala, que pode levar isso para o espaço da escola. E o espaço da escola é um microcosmo da sociedade, né? Vai ter uma escola que vai ter um monte de menina feminista, grupo feminista, como Pedro II. Vai ter uma escola que vai ter um nível de reprodução de violência, um nível de reprodução de machismo muito grande, né? Isso é difícil para as professoras também. É uma questão que a gente vive, enfim, professoras mais jovens, professoras mais velhas, né? A própria reprodução do machismo, o exercício de poder do machismo dos alunos em relação a gente, que acontece, né? Esses dias, um aluno meu no Facebook postou uma coisa assim, era uma imagem, assim, tipo um meme. Se eu tivesse uma professora assim no meu tempo, eu prestava atenção. Aí eram umas professoras com uma sainha, assim. Eu falei, porra, meu irmão, sabe? Todo o trabalho que a gente tem e tal. Então, a gente também, essa produção de conteúdo também passa por isso, assim, por uma possibilidade de levar instrumentos mesmo de discussão para a sala de aula, até mesmo para que a gente ocupe o espaço da escola, né? Você estava falando da questão de ir conversar com os alunos, com estudantes sobre o feminismo por causa da Capitolina, não sei exatamente como é que foi. Numa escola que eu trabalhei, a gente tem um evento que é a Semana da Diversidade, onde um dos anos, por exemplo, a gente fez uma mesa sobre transgeneridade e pessoas trans, mulheres trans, pessoas diferentes foram falar sobre isso na escola. E aí, assim, eu tenho certeza que isso foi um elemento que influenciou um aluno nosso da escola que se identificou como homem trans a partir disso e demandou da escola o nome social, demandou da escola a questão do uniforme, né? Já tinha uma mobilização para isso, mas a partir de... É isso, assim, você vê uma pessoa na sua frente falando que é trans, no espaço da escola, né? Convidado por professores. Então, a gente fazer... tudo isso que a gente fala, a gente às vezes tem uma percepção de que a gente está numa bolha, isso é uma percepção importante, né? Porque senão a gente fica achando que o mundo é assim, e aí a gente sai na rua e o cara, sei lá, ameaça a gente de morte, e a gente fica, nossa, mas todo mundo era tão legal, não entendi, né? Isso, enfim, acontece. Mas eu acho que quando a gente produz esse tipo de conteúdo, também tem uma influência grande se a gente se juntar, se a gente se aproximar das escolas, das professoras feministas que estão se articulando para resistir a esses projetos que estão tentando tirar o gênero da escola, né? Tirar a discussão de sexualidade da escola. E assim, é uma rede que tem toda a potência, tem toda a necessidade de existir. Assim. Está muito difícil para a gente, mas está difícil, eu acho que porque está crescendo, está ficando muito forte, e aí o conservadorismo fica desesperado. Né? Fica desesperado, principalmente porque, só para vocês terem noção, aqui, cadê? Me perdi. Muitas informações, essa equipe está bombando. 89 mil pessoas alcançadas, 21 mil pessoas viram o vídeo, 900 tiveram algum envolvimento direto. Então, estamos bombando e ficaríamos a noite adentro aqui, batendo bola. Mas queria ir concluindo com essa perspectiva que Bárbara traz nesse lugar do professorado, da síntese, que eu acho que é importante. A gente fez agora há pouco, no dia 3, salvo engano, audiência pública sobre o Plano Municipal de Educação. E, infelizmente, porque o plano é bem mais amplo, o debate sobre a identidade de gênero e a escola sem partido, e esse lugar que anuncia esse lugar conservador, pautou muito a audiência. Agora, foi muito bom também ver a divisão e ver o quanto a gente avançou nesse tema e ver o quanto que, a partir dessa divisão, tem espaço para a gente crescer e pegar os coletivos da forma que você estava dizendo. E aí, uma vitória concreta, foi uma vitória agora recente, que certamente vocês viram,
sobre a lei de inconstitucionalidade que foi dada em Volta Redonda, né, do quanto que já tinha sido esse projeto apresentado e foi colocado pela Justiça de maneira inconstitucional. Então, o lugar que é dessa disputa que a gente faz de rede rua, das web ativistas, de cada espaço, e aí quando Sil começa, né, falando dessa nossa, do lugar das programadoras de que a gente vai estar produzindo, e você do lugar onde a gente vai estar produzindo esse conteúdo, faz o arranjo dessa síntese que, para mim, diz muito do que é a gente tá na rede ocupando espaço, e mais do que isso, né, o quanto que diz do que é ser feminista hoje. E aí, ou do que é ser mulher na internet hoje, né? Então, para a gente terminar, queria passar o microfone rapidinho e aí começar com Bárbara. Frase, vai ser aquele papum para a gente fechar bem. Ou então, Maiara ou Júlia. E aí a gente passa para cada uma para bater mais uma bolinha. O que é ser mulher? Aí a ideia é que fale rápido e depois vocês tweetem ou postem uma coisinha básica. O que é ser mulher na internet hoje para a gente fechar? Porque, na verdade, qual é o objetivo disso, né? Eu fiquei com muita vontade de estar muito à frente, muito conhecendo o debate da autoestima, estar muito mais lendo as coisas das blogueiras, porque nesse mundo corrido, a gente acaba também fazendo leituras assim, né? Transversais. Eu estou tentando terminar aí o livro da Chimamanda, do Americaná, consegui com muito custo o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, mas é uma loucura, porque, né, para fazer isso tudo e com as pressões que a gente tem, e cada uma aqui nas atividades, não é sobre nenhuma perspectiva, algum lugar de privilégio, é onde a gente precisa se formar e buscar. O lugar que eu sempre trago, e aí alguém, acho que foi a Antônia que citou a Chuma, o lugar das feministas históricas, Ângela e companhia, as mulheres da partida fazem muito isso, né? Da junção das feministas históricas com as feministas das hashtags, e o quanto que isso aqui é só um pontapé inicial. Então, para agradecer a equipe, Verônica, Luna, Fernanda, Renata, Felipe, Mari, Tainá, Pri, a galera, Aline, obrigada mesmo, assim, muito junto, a Rafa. E aí, fundamentalmente, a ninja, não vai ser os ninjas, vai ser a ninja Dríade. Olha, o processo eleitoral, quando, enfim, já conhecia por conta da relação com o Juca lá de trás, mas muito pontual, né? E aí, assim, a Dríade está no Rio, vai fazer a campanha, vai estar junto. Sim, certamente a gente avança e tem outro lugar de pauta e da disputa política, de que é ocupar a Câmara das vereadoras e dos vereadores hoje, a Câmara Municipal, a Praça da Cinelândia, daquele lugar de disputa contínua. Eu não lembro agora, assim, muitas informações, uma de vocês falou desse lugar da disputa do corpo, né? Do quanto que a gente precisa estar ocupando. E aí vocês vão falando do lugar da disputa simbólica, da estética, da fala. Se deixar, a gente só se masculiniza. Se deixar, a gente está no processo de disputa o tempo todo. E aquele lugar que é muito insensível não pode fazer isso. Por isso que esses lugares que oxigenam a nossa mente é tão fundamental. Já dei tempo para todo mundo pensar. Já enrolei. Então, ser mulher na internet é... Quem começa? Eu acho que ser mulher na internet, né, em rede, é você conseguir comunicar as suas vivências, né? É ter um papel sempre de comunicadora. Fala até a Vicky faz comunicação social, mas assim, mesmo quem não é jornalista ou assim, acho que todas essas postagens ou textos ou reflexões que a gente compartilha, a gente está de certa forma comunicando as nossas realidades, né? Então, eu acho que ser mulher em rede, ser mulher na internet é você ser uma comunicadora para o público em geral, ou para a sua rede mesmo de amigos, sobre as suas realidades. É isso. Boa noite. Deixa eu falar logo antes que alguém fale o que eu quero falar. Tá? Que ela pegou ali, que vai acabar todas as palavras do... Eu acho que, até pegando, pontuando isso aí, acho que mulher hoje na rede ela é resistência e sobrevivência, mas em busca da vida. Porque eu acho que a gente está resistindo, sobrevivendo, mas a gente quer viver. A gente não quer só ficar lutando, né? A gente quer viver. Então, eu acho que é isso. Que eu sabia que alguém ia falar isso, então falei logo. Quase. Ser mulher na internet, para mim, é ocupar. Porque desde produzir código a produzir conhecimento, né, que é você apertar o post ali,
são espaços que a gente cresce sabendo que cresce sendo imposta que não são espaços para nós, né? Então, para mim, ser uma mulher negra na internet é ocupar espaços. Posso? Vai, Maiara, não fala a minha, hein? Pode deixar. Acho que ser mulher na internet, para mim, é ressignificar o ser mulher, porque muito foi dito, né, pra gente. Mulher é isso. A gente tem que dizer o que é mulher, então a gente ressignifica o ser mulher na internet. E nas ruas, nas redes, em todos os lugares. Então, eu anotei aqui, inclusive, no Facebook, vou postar a frase. É ser mulher, ativista e negra, porque eu não consigo dissociar essas coisas. Na internet é nos fazer vistas e vivas, que vida foi uma palavra que apareceu muito, né? Então, eu acho que é isso, a gente se fazer vista e viva. Isso é muito importante. Para mim, ser mulher na internet é você lutar contra a desigualdade, mas também você, como a Fabi falou, hackear o sistema. Se a mídia hegemônica não fala sobre determinada coisa, a internet possibilita que, no meu caso, como mulher negra e LGBT, fale sobre o que não é falado. Então, a internet ajuda a gente a hackear o sistema aos pouquinhos. Posso? Eu ia falar sobre a ideia de ocupar e de resistir, mas, evidentemente, ficando para trás fica difícil, mas reforça a importância desses conceitos. Mas acho que ser mulher na rede é disputar narrativa e é produzir pontes, assim, né? A gente vive numa dinâmica de vida muito individualista, as nossas próprias práticas políticas às vezes são muito fragmentadas e as redes são possibilidades que a gente tem de conhecer as outras, de aprender com as outras e produzir essas pontes, apesar de todo o movimento contrário que a agenda do dia nos leva, né? E, evidentemente, a partir dessa comunhão, dessa comunicação, produzir novas narrativas para além do que nos é imposto, né? Acho que é isso. Eu acho que ser mulher na internet é foda, porque a internet ela é um reflexo da sociedade e ser mulher numa sociedade patriarcal é foda, é difícil. Então, a internet, para mim, é um lugar hostil para as mulheres também, mas é um lugar de inventar possibilidades, enfim, de inventar outras identidades e outras narrativas também. Ser mulher na internet, para mim, às vezes, é apenas poder ser, apenas. Apesar dos textões, apesar dos compartilhamentos, do excesso de informações, às vezes, mas o principal para mim é quando eu consigo apenas ser, sem ficar me explicando, sem ficar esmiuçando, sabe? Apenas ser, para mim, é o foda de ser mulher na internet. Assim. Isso foi lindo, não tem nada para falar. Sei lá, não, feminismo, mulher na internet, é foda, é bom, é ruim, é difícil. Feminismo é revolução. Feminismo é revolução. Estaremos nas ruas, né? É isso. Dríade, Fabi, Vicky, Júlia, Maiara, Bárbara, prazer. Priscila, prazer. Sil, Lana, Ellen, mulherada, galera. Vamos que vamos, ocupar tudo. A gente tem muita luta, muita resistência, muita sobrevivência. Obrigada de novo, Mídia Ninja, galera do Território Inventivo, a equipe, a essa construção de luta e disputa política com outras formas de fazer política. Nunca, olha, esse dia, a gente hoje votou um projeto lá na Câmara, difícil, teve uma atividade e disputas difícil com a base, mas isso aqui energiza para ocupar e fazer o que a gente faz de melhor, que é novas formas de fazer política, política com afeto, política da vida cotidiana. Esse, para mim, é ser mulher na internet, é ser mulher naquela Câmara de Vereadoras, disputar tudo e ocupar tudo. Obrigada e vamos que vamos juntas. Eu sou porque nós somos, né? Vou chegar, tamo gosto no meu braço. E pega teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Posso ainda oferecer um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.